Bem, faz favor. Só dar uma nota rápida, que nós já pedimos 2 vezes à Top Atlântica as respostas, e a última que chegou à Comissão foi que não foi iniciativa da Presidência, mas sim da Agência de Viagens, por, vamos dizer, tentar prestar o melhor serviço ao cliente, se bem que nas próprias das comunicações também se diz que já se falou antes telefonicamente, por isso, quer dizer, acho que na prática nunca teremos a certeza absoluta, mas confiamos, obviamente, de boa fé na resposta da Agência. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Mendes. Ao longo desta comissão fomos percebendo que já houve mais casos parecidos com o de Alexandra Reis. E eu pergunto se no Ministério das Infraestruturas deram autorização a mais algum pagamento de saída, ou de quais é que estavam a par mesmo não tendo dado autorização. Desculpe, mas pagamento de saída de administradores? Não. Não demos autorização e que eu saiba não aconteceu. Mas não estavam a par de mais nenhum? Não estávamos a par de mais nenhum. Estes casos, que agora alguns deles já se tornaram públicos, de Fernando Pinto, Maximiliano Bruno, todos esses não estavam a par de nenhum? Eu tomei conhecimento desses casos quando eles foram tornados públicos nesta comissão, porque isso dizia respeito à gestão privada, e olha, eu entrei no dia 17 de setembro de 2020 como Secretário de Estado. No dia, um mês antes, a BCG, a Boston Consulting Group, tinha começado a fazer o plano de reestruturação na TAP. E, portanto, o meu foco era o futuro, não era a história da empresa. Certo, mas aqui de 2019 a 2022, por isso o período da tutela de Pedro Nuno Santos, era chefe de gabinete, depois passou para secretário de Estado. De 2019 a 2022, pelo menos 13 administradores receberam 8,5 milhões de euros. Por isso, Alexandra Reis é apenas 5% disto. E tendo em conta que o Governo diz que recuperou o controle estratégico da TAP, tendo em conta que é não só acionista, tem não só direitos, mas também deveres, eu pergunto-lhe como é que nunca souberam disto? Os administradores do Estado na TAP também nunca vos falaram de nenhuma destas situações? Sr. Deputado, recuperar o controle estratégico não significa que se conheçam determinadas práticas que viemos a saber. Isso são práticas de gestão, imagino que da gestão executiva. Nunca ninguém nos alertou para este tipo de situações. Eu não sei qual é o grau que os administradores do Estado tinham, o grau de conhecimento que tinham desta situação. Tenho que lhes perguntar a eles o que me reportavam, o que se dizia, ou melhor, não gosto de dizer esta expressão, o que o Dr. Miguel Frasquilho, como chairman, muitas vezes se queixava, era de que havia pouco reporte de informação da Comissão Executiva e era difícil por vezes eles exercerem alguma fiscalização do trabalho da Comissão Executiva. Eu percebo isso, mas o Estado, enquanto acionista, quer dizer, não estamos propriamente a falar de pouco dinheiro. Houve 296 pessoas a receber mais de 100 mil euros no momento da saída. Temos cerca de 40 milhões de euros e, sensivelmente, 10 milhões são destes 14 administradores, 13 deste período de 2019 a 2022. E, por isso, eu acho que se formos a fundo a cada um destes casos, em vários, teríamos várias situações como esta, de Alexandra Reis, que disputaram isto tudo. Já percebendo que não acompanhou, noto isso. Amanhã, obviamente, perguntaremos a Pedro Nuno Santos também, porque fizemos esta comissão de inquérito em parte por 500 mil euros e do nada está aqui muito mais dinheiro do que isso. Gostava de lhe perguntar, relativamente ao tema do voo, só para terminar, se houve, do seu conhecimento, mais casos de pedidos de alteração de voos para outros políticos. Eu não tive conhecimento de mais nenhum caso. Sobre o caso de Alexandra Reis, depois do e-mail de fim de dezembro, houve a tal reunião, dia 4 de janeiro, em que a CEO vos dá conta de que quer reorganizar a equipa e tirar Alexandra Reis. E depois disso há vários e-mails e múltiplas mensagens, e no dia 18 há uma proposta, um organigrama que a CEO envia, e o Sr. Ex-Secretário de Estado responde: muito obrigado, Cristino, vou olhar para isto e discutir com o Ministro. Eu gostaria de saber se chegaram a discutir e, se sim, o que é que disse o Ministro. Não me recordo, creio que não consegui mesmo, porque o Ministro nessa altura já tinha partido para a campanha eleitoral. Mas deixe-me dizer uma coisa, esse exercício da CEO mostrar-nos a nova estrutura, ela não tinha que o fazer, ela não o fez em junho.
Ou seja, a reorganização dos pelouros é uma reorganização, é um papel, é um trabalho da própria CEO. A empresa e a Comissão Executiva em concreto auto-organiza-se como entende. Ela foi cordial ao mostrar-nos. Nós pareceu-nos bem, eu não emiti opinião, quer dizer, era o que faltava eu saber, não, este pelouro deve estar aqui e não ali. Ela fez isso, naquele momento sentiu que queria partilhar connosco aquela informação, talvez porque estava associada à saída da engenheira Alexandra Reis, mas repara, não havia nenhuma obrigatoriedade, tal como não o fez quando ela iniciou funções no mandato, em junho de 2021. Nessa recuperação do histórico de mensagens que já nos falou, o que é que concluíram afinal que tinha transmitido ao Sr. ex-ministro Pedro Nuno Santos? Que naquele momento, no dia anterior, no dia 1 de fevereiro, quando há uma proposta firme, por parte da representante da Alexandra Reis e que me pareceu que a TAP estaria interessada em aceitar, eles perguntam-nos o que nós achamos e eu pus à consideração do Sr. Ministro e ele achou que era muito elevado e por isso a minha mensagem para pedir para baixar. É porque mesmo no segundo depoimento da IGF e também nos esclarecimentos que depois tornaram públicos, falam só dessa mensagem da autorização. Mas também das comunicações a que a Comissão teve acesso, das conversas entre a CIA e o Sr. Ex-Secretário de Estado, há essa troca de mensagens, supostamente, entre si e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, já a falar dos valores, a falar do medo da percepção pública em relação aos valores, a pedir para baixar os valores, a falar das férias, etc. Mas tudo isso não nos foi dito, ou quer dizer, não foi dito ao país a quando dos esclarecimentos que foram dados mesmo na segunda vez. Mas foi porque só encontraram estas mensagens depois uma terceira vez? Foi isso? Ou... Eu acho que o Sr. Deputado Bernardo Blanco não estava cá quando eu expliquei o que aconteceu. Eu não tinha, nem tenho hoje, no meu telemóvel... Não, ok, pronto. Portanto, eu soube dessas mensagens, ou parte delas, pela comunicação social. E as coisas fazem sentido, ou seja, eu reconstruo retrospectivamente aquelas 24 horas antes, em que de facto houve uma interação e uma diferença entre os 630K e os 500K com uma questão colocada ao Ministro pelo meio. Eu estava aqui e ouvi tudo. A questão é, quem encontrou a mensagem foi o Ministro Pedro Nuno Santos, não? Não estamos a falar da mesma mensagem. Encontrou a mensagem da autorização. Todas estas mensagens também foram trocadas entre si e o Ministro Pedro Nuno Santos. Em plataformas diferentes. Em plataformas diferentes. As mensagens... repare, as mensagens que eu tinha trocado com a engenheira Cristine, eu não troquei com o Ministro Pedro Nuno Santos. Eu terei falado com ele ao telefone, porque eu não tenho registro dessa mensagem do dia 1 de fevereiro para no dia 1. Ok? Provavelmente ou telefonicamente ou verbalmente, e daí diz-nos então que não tem esse registro. Assim, também penso que ficamos a perceber melhor. Relativamente à avaliação legal, digamos assim, da situação jurídica, podemos também presumir que confiaram naquilo que foi feito pelos advogados. Eu queria lhe perguntar porque é que no comunicado, dia 29 de dezembro, dizem que os serviços jurídicos da TAP acompanharam todo o processo? Ligar o microfone, doutor. Peço desculpa. Desculpe. Porque era a prática corrente, Sr. Deputado. Eu percebo a pergunta e percebo a dúvida e percebo a comoção política que isso gerou nos dias seguintes, mas quando nós estamos a escrever aquele comunicado, partimos do princípio que a CEO, para além do trabalho de front office, e de negociação direta que estava a ser assumido pelo escritório de advogados, que houvesse pelo menos algum acompanhamento de back-office por parte dos serviços jurídicos da TAP, porque era assim normalmente que eles funcionavam, mesmo quando havia uma participação de um escritório de advogados. Dirá, a presunção estava errada, mas nós ali não íamos ligar às 11 da noite para a TAP para confirmar se foi... Repare, por isso é que eu há pouco aludi para a forma como foi construído aquele comunicado. Nós não tivemos propriamente 3 dias para validar a informação, ver se estava tudo bem escrito. Aquilo é um comunicado que se presta à existência de imperfeições e lapsos, e isso, enfim. Certo, o que eu acho é que quando se envolve diretamente pessoas, não é? Há que ter um bocadinho mais de responsabilidade, digamos assim. Para além desse ponto, claramente, não é verdade
também o ponto seguinte, onde se diz que o Ministro só teve conhecimento dos termos do acordo agora, isto é, naquela altura, também podemos confirmar aqui que não era verdade e que depois reconstruíram a linha do tempo e perceberam que afinal o comunicado estava errado, correto? Desculpe, estou a funcionar ao contrário. Nós estamos a trabalhar naquele momento com a informação institucional que existe, que eram os e-mails trocados entre a TAP e o Ministério das Infraestruturas, e a informação que conseguimos recolher e lembrar-nos entre nós, estávamos várias pessoas a construir o comunicado e a tentar reconstruir o que se tinha passado. E 3 pessoas ali eram críticas, eu, o Ministro e a chefe de gabinete, e foi aquilo que nós nos conseguimos lembrar naquele momento no comunicado escrito nas condições que já descrevi. A seguir a isso, o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas emitem então o tal despacho a pedir esclarecimentos à TAP e já nos disse que não lhe pareceu correto e que admite esse erro, ter participado na elaboração das respostas. Eu pergunto-lhe, é um passo anterior a isso, para que aquele número público? Porque é que simplesmente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não falaram com a TAP? Porque este número público devemos pedir esclarecimentos sobre algo, na prática, quase que a fingir que ninguém sabia de nada, quando pelo menos minimamente alguma coisa sabiam que sabiam, senão depois também não se tinham demitido. E porquê este número público? Senhor Deputado, acho que está aí a misturar vários passos. Repare, está aí a misturar vários momentos que são próximos no tempo, mas a sequência não está inteiramente correta, parece-me. O caso surge no dia, creio que 24 de dezembro, com uma capa da Correio da Manhã. É óbvio que o Ministro me pergunta o que é que eu me lembro, e eu reporto-lhe o que é que eu me lembro. Nós tentamos perceber imediatamente o que é que se passa. Não conseguimos reconstruir as coisas. A partir desse momento, há uma decisão do Governo em querer formalizar o pedido, na medida em que não havia respostas informais que respondessem ao vazio da resposta. E repare, e mesmo que, agora imagine que eu estava na posse da plena informação para prestar ao Ministro das Infraestruturas e ao Ministro das Finanças. Seria justificado mesmo assim, depois somos tanto acusados de informalidade, seria justificado mesmo assim que a empresa produzisse um comunicado, mesmo que informalmente os membros do Governo soubessem, seria justificado que o Governo pedisse à empresa, expliquem-nos lá como é que isto foi feito. Não é de boca a boca, escrevam lá como é que isto foi feito. Isso parece-me um procedimento perfeitamente normal e, portanto, nunca seria de fachada. Nunca seria de fachada, Sr. Deputado. Esse é o meu entendimento. Confirma que a versão final do comunicado ficou com alterações sugeridas por si? Eu lembro-me de ter, e há um e-mail, de ter recordado que, ou perguntado se não devíamos recordar que a Alexandra Reis era também trabalhadora da empresa. Foi esta a sugestão que eu fiz. Só para dar uma nota, já agora em relação àquilo que tinha respondido há pouco, depois a versão final do comunicado, não tenho a certeza absoluta se já não estava nessa sequência de e-mails, mas assumo que sim, foi enviada já ao final da noite e depois a completamente final na manhã seguinte, por isso também não foi assim uma distância de dias tão grande. Em relação, depois deixo já responder, deixo-me só falar muito rapidamente. Disse há pouco que havia um grande acompanhamento com a administração, inclusive com o Dr. Manuel Beja. Mas o Chairman esteve aqui e disse que tinha tentado falar várias vezes, tentar partilhar a sua visão com a tutela setorial, quer com o ex-ministro, quer com o ex-secretário de Estado, mas não teve receptividade. E eu pergunto-lhe porquê, e se isto não entra um pouco em contradição com o que disse. Desculpe, só para voltar um bocadinho atrás à questão do... É verdade que o comunicado não passaram vários dias, passou um dia. Eu só senti necessidade de referir esse elemento porque entre um dia e outro o comunicado pode ter sido alterado, compreende? Percebe? Eu não conheço o trabalho que foi exercido sobre a TAP naquelas 24 horas ou 18 horas após eu ter abandonado a reunião e após eu me ter retirado do processo. Agora esqueci-me da sua pergunta, desculpa, o Dr. Manuel Beja. Deixe-me pensar como é que eu vou abordar esta questão. Tem todo o tempo. O Dr. Manuel Beja reportou, recordo-me várias vezes, alguma dificuldade de falar com o Ministro Pedro Nuno Santos. Há aqui um ponto importante que era, eu tinha delegação de competências em relação a todas as empresas públicas e 95%
das comunicações das empresas públicas e entidades que tutelávamos eram feitas comigo, não com o Ministro. A não ser que se tratassem questões que eu achava que eram fundamentais e que não devia ser eu a resolver, ou pelo menos a dar uma resposta final, como por exemplo composição de órgãos sociais, em que eu aí disse ao Dr. Manuel Beja, administradores é com o Ministro, quando ele falou dos não executivos. Repare, o padrão era presidentes da NAV, das administrações portuárias, eles não falavam diretamente com o Ministro. Eu não sei se o Dr. Manuel Beja tinha o entendimento que ele achava que devia falar com o Ministro e não com o Secretário de Estado, mas eu estive sempre cá, aliás, vocês têm creio que têm as mensagens enviadas pelo Dr. Manuel Beja, eu estive a tentar recuperar as que tinha, eu acho que 90% das mensagens é nós a combinarmos reuniões, por sempre que ele queria falar comigo, eu estava disponível, sempre, nunca me neguei a uma reunião com o Dr. Manuel Beja, nunca. Agora, admito que ele tivesse interpretações diferentes, de que ele devia ter mais contacto com o Ministro, mas eu não posso responder pelo Ministro. O Ministro está cá amanhã, ele reportará a sua forma, o seu entendimento sobre a relação com o chairperson da TAP. O que eu posso dizer é que eu estive sempre, é a política da porta aberta, do telefone ligado. Sempre que o Dr. Manuel Beja queria falar comigo, eu falava com ele. É que é mesmo sempre. Em relação à sua relação com a CEO, deu-nos há pouco mais algum contexto sobre aquela famosa mensagem. Eu gostaria de lhe perguntar se isso foi uma iniciativa sua ou se foi a indicação do ex-ministro Pedro Nuno Santos para que dessem essa indicação, digamos assim, à CEO para só falar com o Ministério das Infraestruturas. Não, desculpe, qual mensagem? Agora, a mensagem pensei que fosse do voo. Não. Nós paramos. A mensagem do Ministério das Infraestruturas ser a única porta de entrada, não falar com outros ministérios, etc. Sr. Deputado, eu tentei explicar o circuito do Governo, como é que um Governo funciona e para que é que serve uma relação de tutela. E por acaso, agora não quero estar aqui a pessoalizar, temos nesta sala pelo menos uma pessoa, o Sr. Presidente, que já foi Secretário de Estado da Saúde. E eu nunca me dirigiria a um administrador hospitalar sem pedir autorização, nem o inverso aconteceria. As tutelas existem para isto mesmo. Os ministérios que tutelam as empresas são, se quiser utilizar esta metáfora, as portas de entrada. Caso contrário, isto tudo se transforma numa confusão gigantesca, que são as entidades a lidar com o governo em geral. Temos a agricultura a falar com alguém dos negócios estrangeiros, ou temos uma empresa da defesa a falar com as infraestruturas. Isso não funciona assim. E eu compreendo que sem nenhuma intenção de fugir aos procedimentos, a engenheira Carricina era uma pessoa vinda do setor privado, profundamente pragmática, ativa, queria resolver os problemas. E ela, às tantas, achou que não queria perturbar a minha agenda e começou a dirigir-se aos ministérios de forma direta. E isso não era a forma de agir. E eu tentei explicar-lhe várias vezes. E ela mesmo assim repetia o erro. E aquela mensagem é já depois 4 ou 5 vezes aquilo ter sucedido, e sim, já chega, porque eu não posso continuar a ser questionado pelos meus colegas de governo que dizem, sobre a TAP há este problema, e eu ficava a olhar para eles mas desculpa, eu não sei o que é que se está a referir. E portanto, a TAP tinha que nos informar, repare, aquela reunião com o trabalho que está em causa, e eu nem sequer estive nela. A reunião acabou por acontecer creio que no início de setembro de 2022. Eu não estive nela, eu não tinha que estar em todas as reuniões, mas o Ministério das Infraestruturas tinha que estar. E o adjunto, o Sr. Ministro, esteve presente nessa reunião para que nós pudéssemos acompanhar, ainda por cima, uma dimensão laboral que tinha a ver com os acordos da empresa e que era só o dossiê mais importante que nós tínhamos na nossa relação com a TAP ao longo de 2022. Mas aí também houve vários governantes, então, a incumprir esse circuito e essa boa gestão. Não, porque repare, imagine, eu não vejo um incumprimento, eles reportavam-me, eles vinham-me dizer, havia uma CEO de uma empresa pública que vinha falar com eles. Se calhar atendiam-lhe o telefone ou falavam com ela, quer dizer, por uma questão de boa educação ou cordialidade, não é? Mas eles depois reportavam a mim, eles vinham dizer, olha, a TAP veio falar comigo. E faziam-no bem. Não eram eles que estavam em falha nos procedimentos. Certo. Sobre a ida de Alexandre Reis para a nave, a mesma disse aqui na Comissão que o convite inicial tinha sido informal e anterior à tomada de posse. E o Sr. Dr. Gomes tinha dito que o processo só tinha sido iniciado depois da tomada de posse do Governo. Gostaria de saber em que é que ficamos.
Foi exatamente como foi dito e como eu hoje li aqui. Há dois momentos. Há um momento em que eu não a convido, primeiro, porque não tenho legitimidade, não me sinto com legitimidade para fazer, porque o Governo ainda não tomou posse. Repare, deixe-me só fazer um pequeno enquadramento, porque ajuda também a explicar outras questões. E o deputado Bruno Dias, não quero esgotar a conversa que possamos vir a ter mais daqui a pouco, disse que havia um conjunto de empresas que estavam com os conselhos de administração por preencher. Porquê? Porque no dia 27 de outubro o Governo caiu. E nós autolimitámos-nos a resolver um conjunto de problemas que havia de vários conselhos de administração que estavam ou fora de mandato ou incompletos. Olha, das 4 administrações portuárias, 3 estavam nessa posição. E nós autolimitámos-nos. Passámos meses e meses à espera. Foi, por cima, aquela questão do voto dos imigrantes, etc., que prolongou este período de espera. Na prática, entre 27 de outubro e 1 de abril... 27 de outubro, desculpa, eu estava a falar consigo e comecei a olhar para o deputado Bruno. Sim, mas é o Sr. deputado Bernardo Blanco a quem eu estou a responder. Estivemos um período longo em que nós autolimitámos na resolução do problema dos conselhos de administração. E, portanto, resolvemos esperar para fazer o convite oficial quando tomámos posse. A primeira abordagem é uma abordagem. Eu queria, sobretudo, antes de mais, saber se a engenheira Alexandra Reis estava no mercado. Porque se não estivesse no mercado, se já tivesse encontrado uma solução profissional, nós tínhamos que ir à procura de outra pessoa. Disse que também que o Ministério das Finanças tinha tido conhecimento informal da situação. Eu gostaria de saber quem é que teve e quando. Como eu disse há pouco, eu já não me recordo do dia, mas deve ter sido à volta do dia 7 ou 8 ou 9 de abril. Eu ligo ao meu colega das Finanças, o Dr. João Nuno Mendes, e digo-lhe, olha, convidámos a Alexandra Reis e eu preciso de um CFO. O CFO é indicado pela tutela financeira e, portanto, nós queríamos que o processo fosse o mais célere possível. Nós já tínhamos encontrado, o Presidente já tinha aceite, o outro vogal iria continuar o Dr. Pedro Ângelo, portanto, em falta, para completar o Conselho, faltava apenas o elemento escolhido pela tutela financeira. Sobre a existência do tal padrão ou não, deixe-me recuperar aqui outra situação. A CEO, no início do ano, comunicou ao Governo que tinha sido nomeada como Conselheira do Comércio Externo de França e que tinha falado consigo anteriormente e que lhe tinha dito que não havia problema. E o Centro de Competências Jurídicas do Estado, já com este novo Governo já não estava, disse nem pensar que isso incumpre o Estatuto de Gestor Público, que viola o regime de exclusividade. E por isso, se a senhora CEO tivesse mais uma vez apenas confiada em si, já estava aqui mais uma vez a violar o Estatuto de Gestor Público. E eu gostaria de lhe perguntar se não há aqui um padrão ou não de despreocupação jurídica do seu lado. Não, Sr. Deputado, sabe porquê? Porque é a responsabilidade do gestor. Não há autorizações de boca. Vou-lhe dar o exemplo. A engenheira Alexandra Reis fez o mesmo. Ela perguntou-me se podia dar aulas. Eu disse que sim. Ela não foi a correr dar aulas. Ela fez um pedido. Ela fez um pedido ao Governo e o Governo autorizou através de um despacho. Não há autorizações de boca. Se a engenheira Cristina achou que aquela autorização era suficiente, enganou-se. Olha, foi um momento em que ela não pediu o apoio jurídico que devia pedir. Se calhar aqui uma lição também é não dar grandes aconselhamentos jurídicos. Pessoas que não são juristas, se calhar é melhor não darmos aconselhamentos jurídicos. Vou a outro caso, sem tentar demonstrar aqui nenhum padrão, mas no contrato da CEO, no ponto 9.2, desculpe, diz que há uma exceção ao regime de exclusividade que a lei exige e a CEO pode estar no board de mais 2 empresas de aviação. E eu gostaria de lhe perguntar se isto cumpre ou não com o Estatuto de Gestor Público. Do que eu já vi, também já falámos aqui nesta comissão, a única forma disso poder acontecer é se houver uma autorização, uma decisão do Governo. E eu pergunto-lhe se esse documento de autorização do Governo existe ou se não existe. Não existe, Sr. Deputado, e eu explico essa questão. Essa foi um acordo provisório que chegámos com a engenheira Cristina, que tomou a forma física de uma term sheet, que vocês terão também. Todo o processo, o contrato é muito maior que a term sheet. O contrato é um contrato que é, mais uma vez, é que esta questão das responsabilidades dos administradores e da empresa é mesmo fundamental. O contrato é assinado pela empresa e é uma relação entre a empresa
e, naquele caso, os representantes legais da engenheira Cristine. Esse contrato andou para trás e para a frente entre nós e as finanças. Há vários aditamentos, comentários por parte do Ministério das Finanças, e esse ponto 9.2, pelo que eu estive a tentar rever nos e-mails, é das últimas coisas a serem introduzidas. Olha, quando nós colocamos sociedades de advogados ou equipas jurídicas a fazer contratos, é para que os riscos jurídicos sejam sinalizados. É para isso mesmo. Senão faz-se cut and paste. Essa sinalização deveria ter existido. Olha, atenção, olha, isto pode configurar um risco. É isto que o Governo quer. Última questão, para lhe perguntar como é que avalia o trabalho de Frederico Pinheiro durante o tempo que trabalhou com ele, se era uma pessoa de confiança ou não, se alguma vez mostrou algum indício não só de ser uma pessoa violenta ou até desleal, se havia algum risco de levar documentação confidencial, e também perguntar-lhe se durante esse período se não teve também acesso à documentação confidencial, se, neste caso, o Dr. Frederico Pinheiro, o Sr. Ex-Secretário de Estado assume obviamente que sim, e se nesse período se viu algum risco nisso ou não, se pediu para classificar documentos ou não, ou se isto é agora uma questão nova, digamos assim, depois de Frederico Pinheiro ter estado tanto tempo com este dossiê. Obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do trabalho do Dr. Frederico Pinheiro, que eu, portanto, trabalhei com ele vários anos, fui colega dele primeiro como adjunto, depois fui chefe de gabinete dele e depois fui secretário de Estado, e embora ele estivesse formalmente ligado pertencesse formalmente ao gabinete do Ministro, como eu tutelava a TAP, ele na prática trabalhava comigo. E eu tenho a melhor das opiniões profissionais do Dr. Frederico Pinheiro. É uma pessoa inteligentíssima, versátil, rápida, trabalhador incansável, não tem o medo às vezes de dizer, olha, porque isso acontece. O que nós queremos nas nossas equipas é pessoas que discordem de nós, que nos alertem para os riscos, porque se pensamos todos de forma igual e a pessoa apenas cumpre ordens, o Dr. Frederico Pinheiro tinha essa capacidade, tinha pensamento crítico. E, portanto, ele percebe muito mais de aviação do que eu, de certeza, porque ele, desde 2019, que se tornou um especialista na matéria, creio, aliás, que está a fazer um trabalho académico nessa área, ele é uma pessoa preparadíssima neste setor, sobre a questão de ser violento ou não. Olha, nunca me reportaram nada, nunca me apercebi nada. O que eu vi era que o Dr. Frederico Pinheiro, quando chegava às reuniões, cumprimentava toda a gente com um sorriso. E, portanto, não tenho mais nada nessa dimensão para afirmar. Não sei se... repare, essa questão da confidencialidade surge, eu percebo também a comoção política agora em torno desse assunto, surge com esta CPI, porque antes a confidencialidade era a confidencialidade que existe em todos os documentos da Comissão Europeia. O documento existia comigo, no meu computador, que por acaso era um desktop, portanto eu não andava a transportá-lo, mas era um desktop. No caso do Dr. Frederico Pinheiro era um portátil. Mas obviamente que ele tinha acesso a essa informação. Ele era o nosso interlocutor por excelência no grupo de trabalho, construído pelas finanças, com a par pública, DGTF e VDA, para trabalhar toda a preparação da aprovação do plano. Portanto, sim, ele tinha informação, parece-me que toda a gente daquele grupo de trabalho teria, porque a informação era partilhada e funcionava como uma pool de recursos. Muito obrigado. Não sei se respondi a tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já o ouvi aqui pelo menos duas vezes a associar o pagamento das saídas aos administradores à gestão privada. Eu tinha perguntado, o Sr. Deputado Bruno Dias também, por isso deixe-me recapitular, porque se calhar há pouco também não fui totalmente claro. A grande maioria é no período de vossa tutela, 2019 a 2023, mesmo que se use o período apenas enquanto Secretário de Estado, cerca da metade dos casos são nesse período. E por isso, olhando para os resultados da auditoria da EY, há 296 pessoas que receberam mais de 100 mil euros. Okay? O valor total de 2015 a 2023 é 44 milhões, mas 41,6 milhões, isto é 95% do valor, é de 2020 a 2023. Não é gestão privada, é tutela pública. E isto, obviamente, que depois me pode responder, que inclui todos os trabalhadores que saíram da pandemia, exatamente. E foi por isso que eu há pouco não disse isto tudo, fui ao caso mais concreto que interessa, que é exatamente dos administradores. E temos 14 administradores que receberam 9,3 milhões de euros.
Destes 14, 13 saíram entre 2019 e 2023. Por isso não foi em 2015 nem em 2016, foi entre 2019 e 2023. 3 administradores que receberam 8,5 milhões de euros. Alexandra Reis aqui já incluída, mas como vemos, Alexandra Reis é 6% disto. Isto é 17 vezes o valor de Alexandra Reis. E por isso que eu pergunto é, como é que o Governo não sabia de nada? Porquê é que o Governo só soube de Alexandra Reis e não dos outros casos? Até porque, como já disse há pouco, cerca de metade destes 13, 14 são de 2021 e 2022. Por um lado, quer dizer, ainda bem que, num certo sentido, que não soube, porque isto tudo, em termos políticos, choca um caso, agora imaginemos com todos os outros. Mas, por outro lado, obviamente que isto é preocupante, porque é dinheiro dos contribuintes mal emprego e, em alguns casos, até, se calhar, de forma irregular, para não dizermos ilegal, com prestações de serviço fantasma, que não é só um caso desses que está identificado. E por isso, perguntar-lhe como é que o Governo, tendo a tutela e sendo acionista, não sabia, e segundo, disse há pouco que a administração reunia com o Governo e não dava um passo sem ter certeza jurídica. Eu gostava de lhe perguntar se tem certeza jurídica sobre todas estas saídas. Sendo já público o caso do Sr. Dr. Fernando Pinto, que, além dos prémios, indemnizações, subsídios, ainda tinha aquele contrato de prestação de serviços sem qualquer prova de trabalho. Não é o único caso e, por isso, perguntar-lhe se põe as mãos no fogo pela administração nesse caso. Depois gostaria de lhe perguntar relativamente ao contrato da CEO. Há pouco, depois não consegui concluir pelo tempo, havia mais uma questão, que era a cláusula de non-compete, não é? Durante um certo tempo, a CEO não ia para nenhuma das concorrentes. E aquilo que a chefe de gabinete da altura disse à doutora engenheira Reis foi: não temos problemas com isso, preferimos não ter de pagar, preferimos não ter a tutela, não ter a cláusula, ponham 0 ao mínimo possível, é este o entendimento da tutela. Eu gostaria de saber de quem é que era este entendimento, se era do ex-ministro Pedro Nuno Santos ou seu, e qual era o motivo. Isto vai contra as melhores práticas do mercado. Depois, no fim, lá acabou por ficar 4 meses, penso eu, mas na prática, como sabemos, a CEO agora em julho ou agosto pode ir para a Air France ou para a Lufthansa e contar o que sabe. Depois perguntar-lhe, a chefe de gabinete agora, não a mesma, a doutora Eugénia, esteve aqui e disse que fez uma descrição de um ministério, digamos assim, desorganizado e com muita informalidade, e eu gostava de lhe perguntar se corrobora isso ou não. Em relação aos 55 milhões, que já referiu há pouco, pagos a David Neeleman, perguntar-lhe, daquilo que sabe, obviamente, se eles foram pagos porque, a partir de 2017, o Sr. David Neeleman ficou com o direito de, em caso de incumprimento do Estado, de ter direito ao reembolso dos 224 milhões de prestações acessórias, e perguntar-lhe se confirma que no fim de 2020, já após todas as negociações, o resultado foi que a DGTF ficou com 72,5% mais 55 milhões de prestações acessórias e a HPGB ficou com 22,5% e 169 milhões de prestações acessórias. Já nos disse também que não sabe como é que se chegou ao cálculo dos 55 milhões, mas aproveito para lhe perguntar se nos pode confirmar que estes 55 milhões eram líquidos de impostos. Depois, queria lhe perguntar também sobre a operação da EME Brasil. É uma operação já aqui muito falada, que deu perdas de 1.000 milhões à TAP, e duas questões simples. A primeira era se, sem a EME Brasil a prejudicar as contas do grupo, se considera que a TAP poderia ter ficado apenas ao abrigo do mecanismo de ajudas de Covid e não do resgate e reestruturação. E uma segunda, se, enquanto foi secretário de Estado, se de alguma forma falaram, no âmbito do tal controle estratégico, se de alguma forma falaram com a Comissão Executiva ou com os administradores do Estado, de modo a fechar a torneira a esta operação, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Hugo Mendes, para responder. Obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, indemnizações. Eu não conheço esse relatório, portanto, toda essa informação que me está a dar de indemnizações é, para mim, inteiramente nova. Disse que é um relatório da EY, não sei quando é que ele foi produzido, imagino que seja recente, não tenho acesso. Sobre, os valores, repare, vamos separar os administradores dos trabalhadores. Os trabalhadores saíram, creio que, centenas de pessoas em rescisões por mútuo acordo,
para o qual a TAP tinha 83 milhões provisionado para esse processo. Portanto, admito que grande parte disso tenha sido gasto em trabalhadores. Havia um teto de 250 mil euros. Talvez este tenha sido atingido por muitos pilotos, enfim, pessoas que trabalhavam na casa há muitos anos, e isso pode explicar boa parte desses 43. De administradores, eu não tenho conhecimento de nada. Não sei se, porque repare, está a falar de 2019, 2023, há um momento aí que é decisivo, que é um momento em que, quer dizer, o poder do Estado é muito maior, aí mais ou menos a meio, não é? Não é mais ou menos a meio, mas é pelo menos a um terço. Porque, como eu também já disse há pouco, a Comissão Executiva, liderada pelo engenheiro António Aldo Neves, tinha um poder bastante amplo para tomar decisões que provavelmente incidiriam poderiam gerar essas indenizações, e é possível, eu não consigo, não tenho acesso à informação e, portanto, não posso fazer a cronologia e fazer a compartimentação ano a ano dos valores pagos, mas eu não tenho nenhuma, acharia muito estranho que houvesse alguma dessas indenizações que tivesse sido paga a partir do momento em que o Estado recupera o controle da empresa e, portanto, mas repare, estou a falar sem informação e, portanto, é uma coisa que eu não gosto e não sei mesmo. O que eu sei é que havia 83 milhões da TAP para os processos de rescisão de mútuo acordo e que admite que uma grande parte desses 40 e tal tenha sido consumido nesse processo. E repare, o Estado define, o Estado antes de 2020, bom, depois de 2020 também, mas tinham o controle estratégico da empresa. Pagar uma indemnização não parece que seja uma decisão estratégica. Não quer dizer que não tenha que haver que possa ter de haver um conhecimento, se o Conselho de Administração souber e se os membros do Conselho de Administração do Estado têm um conhecimento. Mas, de todo modo, nós estamos a falar de decisões estratégicas, estamos a falar de decisões de recursos humanos. Não é? Mas, enfim, eu não quero elaborar mais sobre isto porque não tenho, entro no pântano da ignorância e eu não gosto de falar sem saber. Motivo da cláusula não compete. Eu creio que não estou nesses e-mails, não é? Acho que não. Pronto. Não, porque eu recordo-me que o Sr. Deputado já colocou essa questão várias vezes e eu tentei pesquisar e procurar, e o que é que me parece que aconteceu, eu tenho quase a certeza. Porque há uma parte do e-mail em que a ex-chefe de gabinete diz a tutela prefere não pagar, certo? Pronto. Porque era esse o ponto. Era que nós tínhamos que pagar à engenheira Cristine, quer dizer, uma coisa é impor, a ideia que eu tenho é que chegámos aos 4 meses, que era os meses que ela aceitava de uma cláusula não compete que não nos custasse nada. A partir dos 4 meses, ela ia pedir dinheiro, porque estávamos-lhe a dizer, bom, a senhora não vai poder trabalhar na Lufthansa, KPLM, etc, etc, bom, mas isso tem que ser compensado, isso vale dinheiro. E, portanto, não foram os 12 meses, porque haveria dinheiro a pagar. E, se calhar, agora, nesta altura, o Sr. Deputado estar-me a perguntar porque é que pagámos centenas de milhões de milhares de euros para impedir a Cristine, mas estou só a tentar inverter a situação, porque, de facto, foi essa a decisão, nós não queríamos pagar nada pela cláusula de não compete e os 4 meses foi o tal ponto de equilíbrio. Sobre a questão da informação, olha, por uma questão de decoro institucional, não me parece correto estar a fazer comentários sobre organizações de gabinetes. Eu nunca tinha ouvido falar, francamente, não vou falar sobre organizações de gabinetes, dos outros passados. Posso dizer uma coisa, os gabinetes em que eu trabalhei eram gabinetes extremamente profissionais, gabinetes de gente muitíssimo dedicada. Há uma coisa que eu acho que as pessoas, se calhar, podem não ter ideia. Os gabinetes do governo trabalham a 200 à hora, trabalham mesmo em excesso de velocidade. Faz mal à vida das pessoas. E, se calhar, nem todas as coisas correm como se fôssemos a 20 à hora. E pessoas diferentes também organizam os gabinetes de forma diferente. Portanto, eu admito que a atual chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas organiza o seu gabinete de uma forma. O nosso gabinete, o meu gabinete enquanto Secretário de Estado e o gabinete do que eu podia assistir do ex-ministro estavam muitíssimo bem organizados e sempre funcionámos muitíssimo bem do ponto de vista da organização e da fluidez do trabalho. Portanto, não tenho mais nada a comentar. Sobre os 55 milhões é que eu não sei mesmo nada. Eu não era membro do governo. Repare, eu era chefe de gabinete, mas o chefe de gabinete não sabe o que é que se está a passar na transação mais importante daquele verão, não é? Eu não sei mesmo nada. O que eu sei, vocês sabem mais do que eu, porque tudo o que eu sei foi o que eu vi nesta comissão, nas várias audições. Sobre a ME Brasil,
se é culpada por termos entrado no Rescue and Restructuring. Eu diria que indiretamente sim, porque na medida em que a existência de 580 milhões de euros de capitais próprios negativos em dezembro de 2019 na TAP SGPS só tem uma explicação, não é? É a ME Brasil. E, portanto, não há mais trabalho de detetive para fazer aqui. A SGPS tem capitais negativos pelos empréstimos da ME Brasil. E, portanto, a resposta é sim, indiretamente. Parece-me que a responsável pela TAP estar numa posição financeira muito mais debilitada quando chega ao Covid do que as suas congêneres é por esse negócio em particular. Da relação que eu tive com a Comissão Executiva neste dossiê. Repara, a partir do momento, esse é logo o primeiro dossiê que é executado logo em janeiro de 2022, porque tenta-se comprar, portanto o plano é aprovado, em janeiro de 2022 a Comissão Executiva procura encontrar uma solução que passa ou pela venda ou pela liquidação. Tenta-se vender a empresa, há uma empresa chamada Itapimirim, já não me recordo muito bem. Eu lembro-me de discutir isso bastantes vezes com a pessoa que tinha no portfólio da TAP este tema, que era o CFO, Gonçalo Pires, o Dr. Gonçalo Pires. Quer dizer, o comprador não tinha credibilidade, não se avançou e teve depois que se avançar para a liquidação. Recordo-me de ter falado várias vezes com os meus colegas dos negócios estrangeiros, porque havia aqui uma dimensão diplomática, que eram muitos trabalhadores. A ME Brasil era uma empresa importante na cidade onde ela estava encastrada do ponto de vista económico no tecido económico local e, quer dizer, os embaixadores falaram, acho que até mesmo a engenheira Christine Weidner foi lá quando se assinou, enfim, a liquidação da empresa para não haver nenhum problema diplomático. Não sei se respondi a tudo. Muito obrigado. Dar uma nota meu ver, positiva, que obviamente também já assumiu a responsabilidade política que havia para assumir, mas parece-me ser positivo pelo menos a assunção de dois erros, no caso do despacho e da alteração do voto do Sr. Presidente da República. Tenho apenas uma pergunta final. Na sua intervenção inicial tinha falado que o setor da aviação estava muito sujeito a pressões de privados, sociedade civil, etc. E deixou uma pequena nota que também tinha havido pressões e preocupações internas dentro do Governo sobre a operação da TAP. Eu gostava de saber quais é que foram. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a todas as questões em conjunto, o Dr. Hugo Mendes, faz favor. Perdão, tenho que respeitar a ordem ou... Não, então forçosamente, desde que responda a todas. Não, eu respondo a todas, não é só para responder já ao deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado Bernardo Blanco, no meu texto eu fiz a questão de diferenciar entre pressões e preocupações, porque as pressões eram externas e as preocupações eram internas. Uma das preocupações era precisamente a questão levantada há pouco pela bancada do PSD sobre as ligações às comunidades, que são preocupações legítimas. E eu sempre encarei aquilo com normalidade, porque são preocupações que, obviamente, as comunidades portuguesas passam aos embaixadores, os embaixadores passam aos membros do governo de tutela e esses membros do governo vão falar respeitando o circuito, vêm falar com a pessoa que tutela a operação da TAP. E eu falo de preocupações e elas são legítimas. Eu não, com a minha frase, eu não quis atacar ninguém, eu só quis defender. A nossa resposta era sempre a mesma. Quem decide para onde a TAP voa é a Comissão Executiva. A minha interpretação é, eles estavam a fazer o trabalho deles e eu estava a fazer o meu. Era nesse sentido.